Bem-vindos a mais uma sessão de programação com o Unity, programação de jogos com o Unity. Vamos nos dedicar nesta sessão à animação. Portanto, vamos ver como é que podemos criar animações dentro do Unity sem usar nenhumas ferramentas externas. Vamos ver depois como é que nós vamos utilizar as animações que as nossas personagens já têm. Portanto, aquelas personagens que nós importamos têm já animações e vocês podem ver as animações aqui no projeto, na janela do project. Quando vocês expandem aqui a personagem, estes iconezinhos é um triângulo com 3 tracinhos ao lado, tudo isto são animações e também vocês podem nas ver se clicarem em cima de um deles e depois forem aqui no Inspector, diz Animation, vocês podem ver aqui as animações e até podem aqui nesta janela testar, fazer o play para verem as animações e até se quiserem reduzir as animações, e nós vamos ver aqui que precisamos de pôr algumas delas a fazer o loop. Pronto, e também vamos ver como é que nós podemos usar uma ferramenta gratuita para criar animações de personagens que não têm as animações. E até vamos começar precisamente por essa. Portanto, uma das ferramentas mais úteis para quem não é animador é o Mixamo.com. Portanto, isto é uma ferramenta que, à data da gravação deste vídeo, é gratuita. Era uma ferramenta independente que depois foi adquirida pela Adobe e, como nós sabemos, a Adobe tem sempre uma vontade muito grande de ganhar dinheiro. Eu não sei como é que esta ferramenta ainda está gratuita. Vamos ver durante quanto tempo. Portanto, basicamente o que nós podemos fazer é pegar numa personagem que fizemos nós no Blender ou que encontramos alguns nos confins da internet, e de preferência essa personagem deve estar na posição T, como está esta aqui. Vocês também podem utilizar ferramentas como o Make Human, que eu não vou aqui mostrar, mas basicamente acho que já falei dela. Portanto, o Make Human não é .org. Deixa eu ver, pensava que era .org. É Make Human Community. É .org, mas não é só Make Human. Portanto, o Make Human é uma ferramenta gratuita que vocês podem utilizar para criar personagens sem ser preciso fazer modelação. Portanto, basicamente é uma ferramenta em que vocês manipulam alguns parâmetros e depois vocês têm uma personagem no final. Vocês podem escolher algumas opções, como roupas, cabelo, tipo de cabelo e por aí fora. Pronto, vocês depois podem experimentar isto. Exportando do Make Human, vocês devem escolher ou FBX ou OBJ, o formato, e também devem exportar sempre com as texturas, portanto com as fatiotas, a roupa, o cabelo, para que o vosso modelo não fique só com geometria. Outra ferramenta que vocês podem utilizar chama-se Fuse, que existe na plataforma Steam, também é gratuita. Esta ferramenta é melhor do que o Make Human, tem uma maior variedade e inclusivamente tem uma opção que vocês podem animar diretamente enviando para o Mixamo. Portanto, se vocês clicarem no botãozinho de Animate que encontra no canto superior direito, tipicamente ele vai enviar para o Mixamo. Esta ferramenta vocês podem utilizá-la que tem maior variedade e também podem, se quiserem, exportar antes de enviar para o Mixamo, se vocês quiserem só criar a vossa personagem. Pronto, seja como for, a personagem deve estar preferencialmente na posição T, como está aqui esta, portanto os braços para o lado. No entanto, isso não é necessariamente obrigatório. Portanto, depois de vocês criarem a vossa conta no Mixamo e fizerem o login, tem aqui a opção para fazer o upload de uma personagem. A personagem que eu vou enviar agora, depois eu vou-vos dar um link para vocês fazerem o download dela. Não é um modelo meu, mas vocês quiserem podem experimentar também. Portanto, é um esqueleto,
basicamente. A personagem não tem nenhum tipo de animação e também não tem, apesar de ser um esqueleto, não tem um esqueleto. Portanto, para quem faz ou já fez alguma vez animação com o Blender, sabe que nós para animarmos uma personagem temos que lhe atribuir uns ossos, portanto um esqueleto. Pronto, a primeira coisa que vocês devem fazer é verificar se a personagem fica como está esta aqui, portanto em pé, com os pés para baixo e a cabeça para cima e virada para nós. Se ela não tiver, vocês têm estes botõezinhos aqui para rodar e para que ela fique nessa posição, portanto rodá-la em qualquer um dos eixos. Ela deve ficar nesta posição assim e depois temos que marcar estes pontos, portanto o queixo, tanto quanto possível devem colocar o queixo e aqui a virilha sobre a linha branca. E depois temos os pulsos. Se a vossa personagem não for simétrica, portanto vocês podem tirar aqui esta opção Use Symmetry e marcar estes pontos manualmente. Portanto já marquei os pulsos, agora vou marcar aqui os cotovelos e depois os joelhos. Pronto, neste caso a personagem com mão esqueleto é relativamente fácil de marcar. Depois aqui vocês podem escolher o tipo de esqueleto que querem. O mais complexo inclusivamente permite-vos animar os dedos. O mais simples faz com que a mão não tenha ossos, portanto fica assim. Podem ter só 2 ossos na mão, podem ter 3 ou então a mão totalmente com os ossos para todos os dedos. Depois fazem o seguinte. Aqui é o processo de criar o esqueleto, digamos assim, aquilo que normalmente chamamos o rigging. Se a vossa personagem, e se vocês marcaram aqueles pontos e a personagem estiver bem modelada, de acordo com o ponto de vista do Mixam, como é óbvio, este processo normalmente funciona bem. Por vezes é necessário voltar a repetir o posicionamento daqueles pontinhos, outras vezes não funciona muito bem. Por exemplo, se vocês tiverem uma personagem que tenha uma saia, já é mais difícil para o Mixamo fazer este processo corretamente. Mas se tudo correu bem, a vossa personagem deve estar visível aqui. Portanto, o nosso esqueleto está aqui. Eu estou a rodar com o botão esquerdo e depois com o botão direito a fazer o pen. Pronto, e vocês podem ver, parece-me que está bem, os braços se movimentam sem grandes defeitos. Às vezes os defeitos é, por exemplo, movimentar o braço, arrastar uma parte da geometria, por exemplo, do peito ou assim, mas isto parece estar bem. Então vou fazer Next. Pronto, e agora a nossa personagem aparece-nos aqui, por acaso aqui está esquisito. Por alguma razão ela aqui está abaixo do chão, mas eu vou experimentar pesquisar aqui as animações que normalmente nós precisamos. Portanto, precisamos tipicamente do idle. Eu vou escolher aqui um destes idols. O ideal é escolhermos idols que não sejam muito esquisitos. Por exemplo, este idol aqui em que ele está a fazer a posição de combate não é o ideal. Apesar de que este idol que eu escolhi também para um esqueleto é um bocado esquisito. Mas pronto. Normalmente eu gosto de começar sempre pela animação do idol porque é aquela que também gosto de começar quando fazemos animações depois da importação das animações para o Unity. Se estiver tudo bem aqui, vocês depois clicam no botão de download e depois estas opções aqui são sempre iguais, portanto, pelo menos para a primeira vez. A primeira vez, normalmente nós escolhemos então o FBX para Unity, FBX for Unity. A primeira animação, o idle, portanto, eu escolho sempre com skin. Basicamente com skin quer dizer que ele vai exportar a personagem completa, com texturas, etc. As outras animações a seguir, eu não preciso das texturas, só preciso das animações, portanto eu a seguir faço without skin. Mas a primeira sempre com skin. Aqui o número de frames, se vocês quiserem que seja a animação mais suave, ponham 60 frames, 30 frames normalmente é suficiente. Eu não costumo pôr keyframe reduction. Fazemos o download e pronto, vai-nos aparecer aqui um pop-up para nós guardarmos o ficheiro. Estão a ver 3 megas, eu vou guardar. Pronto, e agora a seguir vou, por exemplo, pesquisar pelo walk. E agora vou escolher aqui um andar destes. Portanto, pronto, o andar e o correr e o saltar, como são animações que fazem a personagem andar,
O Mixam faz animações em que a personagem se move ao longo do, neste caso, do eixo dos Zs, e nós não queremos isso porque nós já temos o código que vai fazer movimentar a personagem. E se nós fizéssemos o download da animação tal como ela está aqui, o que acontecia é que a personagem ia andar um bocadinho para a frente, depois voltava para trás, depois andava mais um bocadinho para a frente, depois voltava para trás, fazia este spawn como está aqui na animação. Então eu ponho sempre in place, portanto para fazer a animação assim em que ele está a andar no mesmo sítio, e depois faço então o download. Vocês também têm aqui alguns parâmetros, eu não estou a falar muito deles, mas vocês podem explorar isto, não é muito difícil. Por exemplo, às vezes se os braços dele tiverem entrado dentro da geometria da personagem, vocês podem afastar os braços mais do corpo. Não é o caso, portanto eu vou deixar, acho que estava em 50. E se vocês acharem que a animação é muito grande, podem também diminuir aqui o número de frames, neste caso são 30 frames. Pronto, vou fazer o download e agora faço without skin. E assim vou poupar algum espaço, porque o outro eram 3 megas. Este podem ver que são nem meio mega, é 205k. Pronto, depois continuamos a fazer o download das animações que nós bem entendemos. Podemos fazer o download do run. Já agora, se vocês não fizerem o download de todas as animações, vocês depois podem vir aqui. Não quero este run, vou pôr já aqui o in place. Quero um run que seja a olhar para a frente, sempre com o in place. Este run até é muito rápido mesmo, mas pronto. Portanto, vocês depois podem voltar a fazer o upload da personagem para cá, por exemplo, do vosso idle. E como o idle agora já tem o rigging, já tem os ossos, já não passam pelo aquele processo de marcar os pontos para fazer o rigging. Pronto, vou fazer também o download deste. Eu não vou usar estas animações, só estou a fazer isto para vos mostrar, porque nós não vamos usar a partir destas personagens. Pronto, e continuava a fazer as animações que vocês bem entendessem. Por exemplo, se vocês quiserem uma animação do esqueleto a morrer, também existem aqui animações para isso. Die. Por exemplo, esta aqui, Dying Backwards. Se vocês quiserem animações do esqueleto a dar um pontapé, kick. Tem aqui diferentes tipos de pontapés. Se vocês quiserem animações do esqueleto a dançar, também tem aqui. Se quiserem pôr o esqueleto, por exemplo, no menu principal do vosso jogo a fazê-lo dançar, tem aqui diferentes danças que podem escolher. Se não me engano, acho que até o Thriller cá anda. O Thriller, como é uma dança muito grande, está a tentar dividir em partes. Pronto, mas continuavam a fazer o download daquilo que bem entenderem. Eu agora vou fechar. Então, como agora nós precisávamos daquelas animações para o nosso jogo, basicamente só tínhamos que importar aqui para o nosso jogo. Eu vou criar aqui uma pasta para o esqueleto. Mais uma vez eu não vou usar o esqueleto, é só mesmo para vos mostrar isto. E agora vou à pasta das transferências. Tenho aqui o idle, o walk e o run. Pronto, e vocês podem ver que se eu clicar aqui no idle, está aqui o idle, posso fazer o play para ver a animação. Se eu clicar no walking, não tem nenhuma pré-visualização, porque basicamente eu fiz o download sem a skin, não é? Portanto, se vocês forem ver aqui expandindo, vocês a única coisa que têm aqui dentro são os pontos onde a animação vai afetar. Se vocês expandirem aqui o idle, vocês podem ver que tem aqui as partes que constituem o nosso esqueleto. Portanto, está aqui o tronco, estão as pernas, os braços e por aí fora. Portanto, agora, se nós quiséssemos animar o esqueleto, nós começávamos, eu normalmente começo sempre por arrastar o idle. Eu acho que ele até está minúsculo, portanto tinha que aumentar o tamanho dele aqui na importação do esqueleto. Aqui onde diz model, e há aqui pelo menos acho que o triplo do tamanho. Deixem-me fazer aqui o apply. Pronto, ele assim já estava com um tamanho mais interessante. Tinha que fazer isto também para o walking, portanto fazer o triplo tamanho. Às vezes nós esquecemos de fazer isto e depois as animações têm assim uns bugs que até são divertidos, mas são às vezes difíceis de encontrar.
Pronto, e o processo depois daqui para a frente era exatamente o mesmo daquilo que eu vou fazer com as nossas personagens, que já temos aqui no jogo. A diferença é que nas nossas personagens nós temos aqui, por exemplo, a nossa criança, que é o B, se não me engano, tem as animações aqui dentro do próprio ficheiro do modelo. No caso do esqueleto, elas estão aqui fora, portanto está aqui o idle, está aqui o walking e está aqui o fast run, mas o processo era exatamente o mesmo, ok? Pronto, eu vou dar aqui a situação do esqueleto arrumada, portanto vou apagá-lo daqui e vou então começar aqui pelas animações do player. Portanto, para animarmos uma personagem, a nossa ferramenta Unity tem diversos modos, mas aquele modo que normalmente é mais aconselhado é usar um Animator Controller. Então eu vou criar aqui uma pasta para animações. Animações. E agora dentro desta pasta vou clicar com o botão direito, vou Create Animation e vou escolher Animator Controller. E então isto vai ser o player, vou-lhe chamar player. E agora aqui no player vou arrastar para cá o Animator Controller e automaticamente é adicionado este componente que é o Animator. Ok? Portanto, criei com o botão direito aqui o Animator Controller, dei-lhe o nome de player e depois selecionei o player e foi só arrastar para o inspector ou arrastar para cima do player e é atribuído automaticamente o componente que nós necessitamos, que é o Animator Controller. Portanto, o Animator Controller basicamente é que funciona quase como se fosse uma máquina de estados em que nós definimos as diferentes animações como sendo um estado. Ok? Então vamos fazer isso mesmo agora. Portanto, vamos clicar duas vezes em cima do Animator Controller e temos esta janela para editar então o Animator Controller. Portanto, basicamente nós podemos definir estados que começam a partir do ponto inicial da nossa animação, neste caso do nosso player. Portanto, quando o player for inserido no nível, quando ele for criado, este é o ponto de entrada, digamos assim, e então nós podemos definir a partir daqui uma animação. Como é que nós fazemos isso? Vamos então procurar aqui nos nossos ficheiros, vamos procurar o nosso player, portanto ele está nos modelos 3D, é aqui do Kenny, se não me engano, Models, e é a personagem A, Character A. Então eu vou expandir aqui e agora vou procurar o idle, que normalmente eu começo sempre, como eu disse há bocadinho, pelo idle. Arrasto o idle para aqui, portanto é este iconezinho aqui em baixo, ok? É só arrastá-lo para aqui e se vocês repararem agora foi feita uma ligação entre o ponto de entrada e o idle. Portanto, e esta ligação basicamente diz que quando o nosso personagem começar a ser desenhado no nosso nível, ele vai aplicar esta animação àquela personagem. Okay? Uma animação não é mais do que pegar nos pontos, eu vou expandir aqui na hierarquia para vocês verem, pegar nestes pontos aqui, deixa-me mostrar aqui na cena, portanto estão a ver estes pontos aqui e basicamente a animação vai movimentar estes pontos, nos movimenta assim, senão eles desencaixam-se, mas basicamente vai rodá-los, vai pegar no braço e vai fazer rotação do braço, portanto isto é a animação. Se vocês, eu vou voltar isto tudo atrás, como é óbvio, Ctrl Z nisto tudo, se vocês forem aqui clicar duas vezes, por exemplo, eu vou experimentar aqui o walk. Portanto, se eu clicar aqui duas vezes, este está read-only e tem uma razão de ser. Nós não podemos editar estas animações dentro do próprio ficheiro. Se nós precisarmos editá-las, temos que as duplicar, temos que as copiar para fora do ficheiro. Já vos mostro também como é que isso se faz. Mas se vocês repararem, a animação é pegar nos pontos e dizer que eles estavam num determinado sítio e vão para outro. Portanto, isto é uma animação baseada em keyframes. E então, naquele momento, aqui a perna esquerda não estava rodada, portanto, tinha a rotação do X em 0, do Y em 0 e do Z em 0, mas depois, neste momento, 2 segundos à frente,
vocês podem ver que ela rodou no eixo de X para menos 6,24. Portanto, as animações é só isto. É óbvio que se vocês expandirem isto tudo, vocês vão ver que isto tem centenas, em alguns casos até milhares, de keyframes, e é muito difícil, que se não dizer impossível, fazermos isto manualmente, como é óbvio, não é? Portanto, daí a existência de ferramentas como o Mixamo, ou até de ferramentas que nos permitem fazer o motion capture, portanto, capturar o movimento das pessoas, dos atores, que depois são guardados com este tipo de animações. Pronto, voltando então aqui ao nosso Animator Controller, eu agora tenho aqui o Idle, e se eu selecionar este retângulozinho que representa o Idle, vocês podem ver aqui em cima qual é que é a animação que está a ser executada. Se eu clicar aqui no Idle, ele até me mostra onde é que ela está, qual é que é a velocidade. Portanto, se vocês acharem que uma das animações é muito lenta, vocês podem chegar aqui e aumentar a velocidade ou diminuir. Portanto, se puserem um valor superior a 1, a animação vai ser mais rápida, se for inferior a 1, vai ser mais lenta. E também temos que nos preocupar com uma coisa, que é as animações que nós precisamos que façam loop, portanto estejam sempre a ser repetidas, porque se eu executar agora o meu jogo, eu vou pôr aqui o Animator aqui para baixo, se calhar a janela aqui do Animator, até ponho aqui para dentro da janela da console, para ocupar menos espaço. Portanto, se eu agora puser a executar aqui o meu jogo, a animação idle vai acontecer uma vez, e depois parou. Estão a ver? Ele fez a animação idle uma vez e agora está parado. Porquê? Porque eu não mandei repetir a animação. Portanto, e se vocês tiverem até a personagem que tem a animação selecionada ali, vocês veem esta barra azul a crescer. Eu vou parar de executar outra vez com o player selecionado. E vocês aqui conseguem ver qual é a animação que está a ser executada. Estão a ver? Ele executou a animação e parou. Portanto, a animação idle é uma daquelas que nós precisamos que faça loop, que seja repetida. E então nós podemos fazer com que a animação se repita, indo às propriedades aqui da nossa personagem, clicando no idle, e depois o que nós precisamos é daquele loop time que está ali e que neste momento está aqui como read only. Então nós precisamos de editar, clicamos ali no botão de editar, reparem, esta janela aqui é a mesma que nos aparece quando nós clicamos na personagem e vamos a animation. E vocês têm aqui as animações todas. E então, selecionando aqui o idle, em baixo nós temos uma propriedade que é o loop time. E então ativamos essa propriedade e fazemos apply. Se eu agora executar a animação, já deve fazer loop, e ele vai estar sempre a repetir o idle. Portanto, a animação chega ao final, volta ao início, chega ao final, volta ao início. Vocês podem ver aqui a barrazinha azul a repetir-se, e ele agora está sempre a mexer, portanto está sempre a fazer o idle. Sem fazermos mais nenhum código. Reparem, a única coisa que eu tive que fazer foi arrastar para aqui a animação. Agora, como é que nós fazemos o andar? Basicamente, o andar vai depender se ele está a movimentar ou não. Para isso, nós temos no nosso código aquela classe personagem, que eu vou abrir aqui para vocês verem, que já tinha aqui uma propriedade que era o movimento. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos associar o valor que estiver nesta propriedade para o movimento da personagem, a animação, digamos assim. Ou seja, se este movimento tiver a 0, quer dizer que ele não se está a movimentar e nós queremos fazer o idle. Se tiver maior que 0, vai estar a andar. Se tiver 2, por exemplo, vai estar a correr. Se tiver menos 1, nós podemos o fazer andar para trás. Portanto, nós podemos agora tirar partido daquela variável. Porquê? Porque nós, no próprio código do movimento do player, nós podemos manipular aquela variável, uma vez que esta classe é derivada da outra. Portanto, nós aqui, quando fazemos o player andar para a frente, por acaso nós aqui ainda não tínhamos cá nada de movimento, pois não. Portanto, aqui quando nós fazemos o rodar, nós não precisamos de animação nenhuma, porque não temos animações para rodar. Se tivéssemos também o fazíamos. Mas, por exemplo, aqui, se ele estiver a andar para a frente, portanto, isto aqui é o correr e este aqui é o andar, não é? Portanto, este é o andar, este é o correr. Nós aqui só temos que definir o valor para aquela variável. E depois associamos aquela variável a um parâmetro que vai estar no próprio controller. Então, uma das maneiras que nós podemos fazer o correr, não vai ser esta, ok? Vocês podem só agora olhar para o vídeo sem fazer. Nós pegamos agora aqui no andar e arrastamos para cá.
E depois fazemos uma transição daqui para aqui. Por exemplo, eu posso clicar com o botão direito no Idle, Make Transition e depois ligar ao Walk. E isto vai fazer com que esta animação seja executada e depois passe para esta. Como eu não quero que ela passe automaticamente para esta, eu vou impor uma condição. A condição é ele estar a andar. Então, para isso, para impormos uma condição, nós usamos parâmetros. Então, aqui na janela do Animator, temos aqui os parâmetros. Eu não vou falar dos layers, ok? Os layers é um assunto um bocadinho mais complicado. Permitem-nos, por exemplo, dividir a nossa personagem em partes. Por exemplo, tornar independente a animação das pernas e dos braços e por aí fora. Eu não vou falar nisso nesta formação, mas os parâmetros nós precisamos. Então, nós podemos criar aqui 4 tipos de parâmetros. Floats, como é óbvio, são parâmetros que podem ter casas decimais, inteiros não têm casas decimais. Bools é o verdadeiro e o falso. E temos o trigger, que é um tipo de parâmetro que passa a verdadeiro e depois automaticamente passa a falso. Portanto, funciona como um bool, mas que automaticamente muda de estado quando nós o passamos a verdadeiro. Ele vai fazer uma animação e depois vai passar a falso. Quando é que nós vamos usar o trigger? Para saltar. Por exemplo, o movimento de saltar, nós queremos que ele faça um movimento de saltar e depois que não salte, até o mandarmos saltar outra vez. Então, esse vai ser um trigger. O bool é um estado em que nós tipicamente não queremos que ele volte a mudar sem ser por código. E então nós vamos usar o bool, por exemplo, para quando eu morrer. Quando a personagem morrer, nós pomos o bool a verdadeiro e então ele faz a animação de morrer e depois já não volta atrás, a menos que nós tivéssemos um mecanismo de reviver o player e por aí fora. Para o movimento, vamos usar um float. Então eu vou criar aqui um parâmetro chamado movimento. Ok? E agora eu posso associar a esta transição entre o idle e o walk a condição de o movimento ser maior que 0. Estão a ver? Eu cliquei ali no mais, ele automaticamente assumiu que eu queria o greater, podia ser o less, não há o igual, porque um float, testar o igual a 0 é uma má prática. Se vocês quiserem, podem impor mais condições, as condições que vocês quiserem, trocar a ordem e por aí fora. Ok? Portanto, desta maneira, o que é que ia acontecer? Eu estando em idle, se eu colocar um movimento a um valor superior a 0, o idle vai fazer a transição para o walk. E depois fica sempre no walk, porque eu não tenho uma maneira de voltar ao idle. Se eu quiser voltar ao idle, posso fazer outra transição agora no sentido inverso. Dali para aqui, selecionar a setinha e agora dizer que é quando o movimento será, por exemplo, menor que 0.1. Ok? O igual a 0, 0.1, já para mim é o suficiente. Pronto, e assim o que é que ia acontecer? Quando eu tiver aqui um valor, e vocês podem testar aqui as vossas animações, eu vou clicar aqui no play, quando eu tiver aqui um valor superior a 1, ele fará a transição, por acaso ele aqui não me está a mostrar, mas fará a transição para ali, para o walk, ele aqui está a fazer as animações todas. Agora desapareceu daqui a janelazinha que me permitia testar, está aqui. Pronto. Ele aqui está a mostrar a transição de como é que acontece. Vão ver? A transição do idle para o walk. Mas basicamente, quando eu tiver ali um valor superior a 1, ele vai fazer o walk. Eu agora coloquei ali o movimento a 1, vou executar, e como o parâmetro está em 1, ele deve fazer o walk. Estão a ver? Fez uma vez o walk e parou. Porquê? Porque o movimento está superior a 0 e ele não tem a condição para voltar para trás. Se eu colocar ali o valor 0, ele vai fazer o idle e já não volta ao walk. Estão a ver? Pronto, e então nós podemos usar os parâmetros desta forma para fazer as transições entre as nossas animações. Portanto, quase como se fosse uma máquina de estados. Agora, quando nós fazemos transições que queremos que sejam o mais suaves possíveis, existe um mecanismo ainda melhor aqui no Animator, que é uma blend tree. E também, quando nós temos animações que nós queremos que interrompam outras animações, há aqui uma propriedade muito importante que é este As Exit Time. Portanto, este As Exit Time, quando ele está selecionado, quer dizer que a animação idle vai ser executada toda e só quando ela terminar é que ele vai transitar para o walk. Se nós desativarmos esta caixinha, quando nós mandarmos ele mudar para o walk, ele mudava mesmo que fosse a meio da animação idle. Okay? Portanto, algumas vezes, quando vocês acharem que as animações estão a demorar muito tempo a mudar, por exemplo, o saltar, nós vamos fazer isso, nós queremos saltar o mais rápido possível, quando o jogador carrega na tecla saltar, nós desativamos aqui o As Exit Time.
ok? Mas como eu estava a dizer, esta forma de fazer as animações de movimento não é a melhor, porque nós queremos transitar entre o idle, o andar e o correr de forma mais suave possível. Então eu vou apagar aqui o walk, como eu disse há bocadinho, não era para usarmos isto. O que é que nós vamos fazer? Vamos criar uma blend tree nesta animação, neste estado. Portanto, vamos clicar com o botão direito e vamos escolher esta opção que diz Create New Blend Tree in State. Pronto, e agora se eu clicar duas vezes naquele estado, reparem, agora já não estou no base layer, estou no idle. O nome idle aqui se calhar não é um move melhor, eu vou mudar-lhe o nome aqui em cima para movimento. Ok? Pronto, e agora, clicando aqui na Blend Tree, eu posso adicionar os estados que eu quero. E então eu vou adicionar 3 estados. Portanto, vou adicionar o idle, vou adicionar aliás, vou adicionar 4 estados, estava-me a esquecer de andar para trás. Portanto, vou adicionar o andar para trás, vou adicionar o idle e vou adicionar o correr. Portanto, são estes os 4 estados que nós vamos ter. Para fazermos o andar para trás, como nós não temos aqui nenhuma animação própria para isso, nós vamos usar a animação do walk, mas invertida. Ok? Então, selecionando aqui a Blend Tree do movimento, vamos clicar aqui no mais, Add Motion Field, 4 vezes. Ok? 3, 4. Pronto. Se vocês repararem, ele está a fazer, ele aqui está a definir como é que ele faz a transição, aqui nesta coluna do threshold, e ele está a fazer isto automaticamente porque nós temos esta checkbox aqui ativa. Eu neste caso não quero, portanto eu vou tirá-la. E basicamente o threshold, ou seja, a transição vai ser assim. A primeira animação que vai ser o andar para trás é quando a variável movimento, isto vai tudo depender da variável que está ali em cima. Reparem, está aqui a variável, foi ao contrário, está ali a variável movimento, portanto é aquela variável que nós criámos há bocadinho, é o parâmetro que ele está a usar para calcular este threshold. Portanto, quando a variável movimento tiver o valor menos 1, ele vai fazer a primeira animação, quando tiver 0 vai fazer a segunda, que vai ser o idle, quando tiver 1 vai fazer a terceira, que vai ser o walk, quando tiver 2 vai ser o correr. Ok? Portanto, isto tudo vai depender deste parâmetro. Então, nós agora vamos aqui às animações da nossa personagem e vamos arrastar para cada uma destas caixinhas. Portanto, o walk, eu vou arrastar para a primeira caixa. Depois para a segunda caixa é o idle. Onde é que ela anda? Está aqui. Para a terceira caixa é outra vez o walk. E para a última é o run, que se não me engano aqui se chamava sprint. Pronto. Agora, como nós queremos que a primeira caixinha seja ele andar para trás, a primeira animação seja ele andar para trás, nós temos que inverter a animação do walk. Então, clicando outra vez aqui na Blend Tree, esta última coluna é a velocidade da animação, e então nós aqui vamos pôr menos 1. E ao fazermos isto, a velocidade do walk agora passa a ser andar para trás. Quase não se nota a diferença, porque isto é... a animação é tão simples, quase não se nota a diferença, mas é o suficiente para invertermos a animação. Ok? Se vocês que agora carregarem aqui no play, podem testar aqui a vossa Blend Tree. Portanto, vem a transição para o sprint, para o andar, para o walk e o andar para trás. Portanto, vai ser assim que vai funcionar no nosso jogo, e as transições são o mais suaves possíveis usando aqui a Blend Tree do Unity. Pronto, vou voltar aqui ao Base Layer. Já posso parar aqui a animação. E agora vamos fazer então o código que vai fazer com que o valor deste parâmetro, que é o que nós queremos, é mexer no valor deste parâmetro com o código. Portanto, vai ser a partir daí que depois as animações vão funcionar. Eu vou pôr outra vez o movimento a 0. Não se esqueçam, se alterar um valor, ponham também a 0. Pronto, então vamos ao nosso código da classe personagem. Portanto, porque isto tudo vai depender aqui da classe personagem. Eu estou na classe movimento, que é o do player, nós queremos a classe personagem. E vai ser neste código que nós vamos trabalhar para fazermos as nossas animações. Portanto, a partir da classe personagem é que nós vamos manipular aquele parâmetro para fazermos as nossas animações. Aqueles parâmetros, já agora este código, lembra-se que a classe personagem está em todas as nossas personagens, portanto nos NPC, no miúdo ou na criança, o que quer dizer que nós vamos ter que fazer o nosso código o mais flexível possível, ou seja, eu vou fazer com que o nosso código seja personalizável para qualquer uma das nossas personagens.
Então aqui nesta parte das variáveis para controlar as animações, nós vamos também permitir definir o nome do parâmetro que está a ser usado. Portanto, aqui neste caso estou a usar o parâmetro de movimento, mas eu podia estar a usar o parâmetro de velocidade ou andar, outra coisa qualquer. Então eu vou permitir que este valor seja personalizável, portanto aquilo é uma string, eu vou criar aqui um public string parâmetro movimento. Pronto, eu vou pôr por defeito movimento e se eu fizer isto em todas as minhas personagens vai funcionar, mas pode não ser e então eu vou permitir depois no código poder ser alterado. Portanto, é muito importante que escrevam movimento da mesma maneira que escrevem aqui no Animator Controller. Portanto, eu escrevi tudo em minúsculas e então aqui no meu código eu também devo escrever tudo em minúsculas, ok? Depois, para o saltar, eu vou também ter um parâmetro que ainda não existe, mas vai ser o parâmetro do saltar. Eu vou-lhe chamar também saltar tudo em minúsculas. Vou tentar ser consistente nesta questão das minúsculas, portanto vou pôr tudo em minúsculas. E depois também para o atacar, eu vou criar um parâmetro chamado pAtacar e vou também definir um parâmetro chamado atacar tudo em minúsculas. Ok? Agora, eu vou precisar da função update para fazer as animações, porque eu tenho que estar constantemente a ver o estado, digamos assim, da nossa personagem para fazer as animações. Então, a primeira coisa que eu também vou precisar de acrescentar, que já me estava a esquecer, é o animator. Portanto, vou precisar de uma referência para o meu animator. Então, vou fazer aqui um public animator, underscore animator. Eu vou tirar o public, porque eu não preciso que ele seja public. E aqui no start, eu vou fazer o get component do animator, ok? Pronto, agora, então na função update, que eu agora preciso também que seja a função public e virtual, public virtual void update, isto porque as minhas personagens todas têm a função update. A primeira coisa que eu vou fazer é ver o estado em que a personagem está e se ela estiver no estado morto, eu não vou fazer mais nada, portanto vai parar tudo porque à partida nós vamos disparar a animação e depois é que ele vai morrer, não é? Portanto, e a partir daí ele vai estar no estado morto e nós não queremos que mais nada aconteça, que ele ande, que ele se mexa. Portanto, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou verificar se o estado é morto, portanto, morto, e se sim, faço o return. Ok? Depois, outra coisa que eu também tenho que ver é se eu tenho um animator, porque se eu não tiver o animator, eu não preciso fazer animações nenhumas, ok? Portanto, aliás, antes de fazer esta parte do animator, eu tenho que ver se... Não, tem que ser já o animator, esqueçam. Eu estava a pensar em fazer o animator mais tarde, mas eu preciso ver uma coisa, estava-me a esquecer disso, que é ver se ele está... Se ele morreu, mas ainda não está no estado morto. Ok? E depois é uma coisa que eu tenho que confirmar. Deixem-me só confirmar aqui no personagem NPC. Estado morto. Pronto, aqui como nós pomos o estado em morto, pode-nos criar um problema. Pode-nos criar aqui um problema. Nós temos que vir aqui fazer isto também. Atacar. Ok, mas nós aqui acho que não mudamos o estado dele. Aliás, temos aqui este if. Depois temos que ver aqui melhor esta parte, porque eu tenho algumas dúvidas se isto vai funcionar. Porque eu quero mudar o estado dele aqui dentro do script das animações. Ok? Então, se ele tiver vida, portanto, se o vida for diferente de nulo, lembram-se que o vida é este script que nós temos aqui. A criança não vai ter este script, portanto, ela não vai poder morrer. Se ele tiver este script e ela estiver no estado morto, portanto, se o script de vida dizer-nos que ele está no estado morto, reparem o que é que aconteceu. Ele ainda não tem esta variável a dizer que ele está morto, mas o script de vida já está a dizer que ele está morto. Então o que é que nós vamos querer fazer? Queremos mudar-lhe o estado aqui e queremos também fazer a animação para ele morrer, ok? Então nós aqui dentro vamos pôr o estado, e é por isso que eu estava a pensar que se calhar é melhor retirarmos do outro script aquela linha de código, ok? Mas depois nós já vamos testar e vamos ver se funciona. Agora, para fazermos as animações, é muito importante vermos se o animator não está a nulo. Portanto, porque se o animator estiver a nulo, nós não fazemos nada. Então, se o animator não estiver a nulo, nós vamos ao animator e agora vou-vos mostrar como é que nós mudamos aqueles parâmetros. Portanto, estes parâmetros nós definimos aqui, que para já
só ainda temos o movimento. Nós mudamos e assim escrevemos o nome da nossa referência para o Animator Controller e depois temos estas funções que é setBool, setFloat, setTrigger, entre muitas outras que aqui há. Portanto, e são estas funções que vão mudar o valor daqueles parâmetros. No caso do parâmetro morto, que nós ainda não temos lá, vai ser um bool, portanto vamos fazer setBool e depois vamos usar a nossa variável p, que ainda não temos cá, esqueçam isso. Ok, estava-me a esquecer de fazer aqui o parâmetro para o morto também, public string p morto. Estava-me a esquecer deste parâmetro. Ok, e vamos pôr em true. Pronto, eu sei que ainda não temos lá o parâmetro no Animator Controller e isto depois dá-nos um erro, mas não é um erro grave. Se ele não existir, ele vai-nos dar um erro na consola, mas não é um erro grave. Pronto, basicamente este if testa se a personagem está morta, mas ainda não está no estado morto. Ok, e aqui a ideia é fazer a animação de morrer. Portanto, aqui nós vamos disparar a animação de morrer. Pronto, o resto do nosso código só interessa executar se a personagem tiver o animator. Portanto, mais uma vez vou pôr aqui o if para ver se o animator é diferente de nulo. Ou se quiserem podemos fazer isto de outra maneira. Eu vou ver se ele é nulo, faço o return. Ok? Melhor ainda, não funciona assim porque nós vamos precisar de mudar aqui o saltar. Lembram-se aqui do saltar. O saltar, se ele carregou no saltar, nós vamos fazer a animação de saltar, mas nós temos que voltar a pôr esta variável a false. Portanto, e o atacar também. Melhor, vamos voltar atrás. Se for diferente de nulo, então aqui dentro vamos definir os estados do movimento, que é um float. Ok? O parâmetro do movimento e o movimento que vai ser o valor que nós atribuímos. Portanto, o que estiver nesta variável movimento, se for um 0 faz o idle, se for um 1 faz o andar, se for menos 1 faz o andar para trás, se for um 2 faz o correr. Ok? Depois, se ele estiver a saltar, nós vamos disparar a animação de saltar, que vai ser um trigger. E aqui, como é um trigger, nós só precisamos de pôr o nome do parâmetro. Não precisamos de pôr nem verdadeiro nem falso, porque como eu disse, o trigger automaticamente, ao fazermos assim, ele fica verdadeiro e depois de fazer uma vez a animação, ele automaticamente vai passar a falso. O bool não. Para o atacar é exatamente a mesma coisa. Portanto, se o jogador atacou ou o NPC atacou, nós fazemos então o animator setTrigger parâmetro atacar. Pronto, e agora fora do if, nós vamos pôr estas duas variáveis a false. Porquê? Porque nós não queremos continuar a atacar a menos que ele volte a carregar na tecla de atacar, ou continuar a saltar a menos que ele volte a carregar na tecla do saltar. Já o morto, nós não precisamos fazer isso porque ele não muda, não volta ao estado atrás do morto. Portanto, o morto a partir do momento que está verdadeiro fica sempre verdadeiro. Pronto, basicamente então esta parte do update serve para nós fazermos as animações. Agora, temos que trabalhar aqui um bocado do nosso código da personagem e do player. Porque tanto um como o outro vão precisar destas animações, ok? Eu vou começar aqui pelo player. Portanto, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui no player é fazer o update, fazer com que seja um override. Portanto, public override update. Agora, temos que pensar aqui um bocadinho, que é onde é que nós vamos chamar a função update da classe base. Portanto, basicamente a função update da classe base tem que ser chamada quando nós já sabemos se ele está a andar ou não. Como é que sabemos se ele está a andar ou não? Através desta variável que é o input andar. Portanto, o input andar diz-nos se ele está a andar ou não. Se calhar não nos diz se ele está a correr, porque se ele estiver a correr aqui, se calhar até podemos fazer aqui dentro disto, mas ele pode não estar a entrar e estar a entrar aqui.
porque este if só testa se ele está a correr ou não, porque se ele não tiver a andar, este vector 3 vai ser 0 e ele para. Portanto, não é uma boa ideia fazermos isto aqui. Eu estava a pensar em fazermos... Podemos fazer aqui a seguir a este. Portanto, podemos atualizar o movimento. Portanto, se ele estiver a andar, este input andar vai estar a 0. Este input andar é um float e este movimento é um int. Mas o parâmetro é um float, portanto este movimento int não pode ser, temos que voltar à classe base e pôr isto como um float. Desculpem lá, onde é que ele está? Movimento, está aqui, isto tem que ser um float. Ok, voltamos aqui. Já passou, muito bem. E agora, se ele estiver a correr, nós temos que pôr lá o valor 2. Então nesse caso, aqui dentro do else... Aqui dentro do else precisamos pôr outra linha de código, então temos que pôr aqui umas chavetas e vamos pôr o base.movimento igual a 2. Ok? Portanto, se ele não tiver a carregar nenhuma tecla, o input andar vai dar 0, logo isto vai ficar a 0. Se ele carregar no correr, o input a dar vai estar em 1 e aqui nós passávamos até para 2. Se calhar até era mais fácil. Nós depois fazemos uns testes. Se acontecer aqui alguma coisa esquisita, por exemplo, se eu carregar no Shift e ele começar a correr no mesmo sítio parado, quer dizer que temos que mudar aqui esta linha de código. Pronto, para o saltar, nós ainda não temos a animação de saltar, se calhar vai-nos dar aqui uma chatice, mas o saltar é aqui dentro deste if. Portanto, base.saltar igual a true. Pam, 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 pam. Aqui é a gravidade do cair, portanto aí não é preciso. Agora, precisamos de fazer a animação, que ainda não fizemos, e eu vou fazer lá aqui antes de saltar. Portanto aqui eu vou fazer o base.update. Ok? Assim eu vou chamar, vou pôr aqui um comentário, executa a função update para disparar as animações. Pronto, aqui no else pomos o saltar a falso, quer dizer que ele não carregou na tecla de saltar, então pomos o saltar a falso. Ok, vamos agora ao NPC. Portanto, basicamente vou recapitular antes de ir do NPC o que eu fiz. Portanto, a primeira alteração foi aqui no update, porque passou a ser public override, porque eu quero que esta função substitua a da classe personagem sem a destruir, digamos assim, sem que ela, permitindo que ela possa ser executada como uma classe base, como uma função da classe base. Portanto, não a estou a esconder, estou a substituí-la. Depois, acrescentei esta linha que é para manter o parâmetro do movimento atualizado. Portanto, aqui vai disparar as animações do idle ou do andar e, no caso, estamos a carregar na tecla de correr, o correr é aqui. Ok? E aqui mandamos executar essas animações. Se ele carregou no saltar, como eu já estou a fazer as animações aqui, só na próxima frame é que ele vai fazer as animações do saltar. Portanto, isto pode ter aqui um pequeno delay. E então, não sei se é uma boa ideia mantermos esta aqui, mas vamos testar. Portanto, aqui pode haver um pequeno delay numa frame, à partida não será muito grave. Pronto, e na personagem eu acho que não temos que mexer em mais nada. Vamos agora ao NPC. No caso do NPC, como o NPC não é controlado por teclas, basicamente nós temos que saber se ele está-se a movimentar ou não, em função também do estado dele, se ele já chegou ou não chegou ao final ou ao ponto onde nós queremos que ele chegue, não é? Portanto, primeiro vou fazer aqui esta alteração no update, igual ao outro, public override, portanto, para dizer que esta função substitui a outra, não a esconde. Nós já tínhamos deixado aqui o to-do, em comentário até, para sabermos que íamos precisar dele alguns por aqui, não é? Portanto, eu vou tirar daqui antes do switch estado. Pronto, mas não basta fazer isto porque se ele estiver a andar, quer dizer que ele está no patrulha. Portanto,
Portanto, o estado de patrulha é que diz que ele está em movimento. E então, vamos ao estado de patrulha. Portanto, no idle, até podemos começar a fazer isto, se calhar, por ordem. O estado morto, o movimento está a 0. Ok. Eu aqui, só para ficar mais claro no nosso código, eu gosto de pôr base. Apesar de não ser obrigatório, e o Visual Studio até põe ali a cor diferente, a dizer que aquilo não é necessário, mas eu prefiro assim porque fica mais explícito que esta propriedade é da classe base, ok? Só por isso. No idle também já tínhamos cá o movimento a 0, eu vou voltar a pôr o base. No patrulha está cá a 1, portanto já tínhamos feito isto, eu já não me lembrava. E no atacar, não temos nada. Portanto, no atacar o que nós queremos normalmente é que seja a animação mais rápida. Eu não sei se nós vamos pôr animações de correr no NPC, mas se pusermos, nós aqui podemos pôr o correr. Portanto, podemos fazer o base ponto movimento igual a 2. Ok? Há um pormenor que é, no caso de ele parar, porque vai atacar, temos que pôr aqui o base a 0. Apesar de que depois nós vamos fazer a animação de atacar, não é? Portanto, se ele entrar aqui dentro, faz a animação de atacar. Eu vou voltar aqui a pôr o base, porque esta propriedade também é do atacar. Pronto, e acho que não precisamos mais nada aqui. Portanto, recapitulando, o que é que nós fizemos? Mudámos a função update para ser public override. Tirámos esta linha que estava em comentário antes do switch. E depois, dentro das funções, fomos confirmar os valores que já lá tínhamos ficado. Portanto, no caso do morto, o base movimento está a 0. No idle também. No patrulha, o base movimento está a 1. No atacar, o base movimento está a 2, para fazer a animação de correr. Mas se estiver dentro deste if, quer dizer que ele vai atacar. Deixem-me só ver aqui uma coisa. Não, tem que ser dentro do segundo if. Ok? Portanto, tem que ser aqui. Apesar de que aqui nem faz, vou juntar esta linha com esta, não faz de grande diferença porque nós vamos disparar a animação do atacar, o que vai cancelar a animação do movimento. Mas pronto, não há problema. Só por uma questão de sabermos que ele parou, não é? Só por causa disso. Pronto, e acho que não precisamos mais nada. Vamos voltar agora aqui então ao Animator Controller. Portanto, no Player temos cá o do movimento, falta-nos o... ainda nos falta outra coisa, agora que eu me lembrei, que é o atacar do player, mas já lá vamos. Portanto, falta-nos aqui o saltar. Onde é que ele anda aqui? Não há nenhum saltar. Infelizmente parece que não há nenhum saltar. Uau! Vamos usar se calhar um destes para fazer o saltar. Eu vou experimentar usar o Attack Kick Right para fazer o saltar. Por acaso não há cá nenhum saltar, que é esquisito, mas pronto. Este vai ser o saltar. Ok? Eu vou dar ali o nome em cima para saltar. Portanto, e agora vamos fazer a transição daqui, Make Transition para o saltar. Faço já a transição inversa. E aqui vamos então adicionar, portanto o saltar é um trigger. Saltar, tudo em minúsculas, lembram-se? Vou adicionar agora aqui o trigger. Reparem como agora temos vários parâmetros. Quando eu clico aqui no mais, eu tenho que escolher aqui o saltar, ok? Vou tirar aqui o As Exit Time para a animação ser o mais rápida possível a mudar. Já agora também vou pôr aqui a animação do morto, ok? E vou criar agora não um trigger, mas um bool a dizer morto. E vou fazer a transição para o morto. Agora reparem, na transição para o morto eu não faço a transição inversa, ok? Portanto, o bool, quando estiver morto igual a true, faz a transição para ali e depois já não volta para o estado anterior. Pronto, falta só uma animação para nós fazermos o atirar da pedra. E vai ser esta. Portanto, eu vou se calhar usar a animação do lado direito. Uma animação muito rápida. Depois se calhar temos que pôr um bocadinho mais lento. Portanto, isto vai ser o atacar. Vou fazer a transição. Vou definir o trigger. Atacar em minúsculas. E vou colocá-lo aqui como condição de transição. Atacar. Ok? Também vou tirar o As Exit Time.
e depois faço a transição para o outro lado. Reparem que a transição inversa do atacar para o movimento, eu mantenho o as exit time, que é para fazer a animação completa do atacar e depois é que volta para o movimento. Da mesma maneira no saltar, mantenho o as exit time. Pronto, no player eu acho que está tudo pronto. Vamos testar a ver como é que se funciona ou não. Portanto, vamos ver se não temos nenhum erros e vamos testar as animações. Portanto, ele está a fazer o idle, estão a ver? Se eu começar a andar, ele devia estar a fazer o walk, que não fez. Andar para trás também não fez, mas ali a variável movimento está a mudar bem. Portanto, eu acho que o que eu me esqueci foi fazer o loop. Portanto, vou voltar aqui à minha personagem e vou selecionar o walk e rodar cá para baixo. Pois não fiz o loop time. Ok, no walk já está. E agora falta no sprint. Loop time, apply. Vamos executar. Isto são tantos pormenorzinhos que é fácil uma pessoa esquecer-se de alguns dos pormenores, não é? Portanto, agora já está a andar, já corre e anda para trás. Estão a ver? Saltar. Também já faz aquela animação que é um pontapé, mas pronto, é o que nós tínhamos. Se calhar depois até podemos ser nós a fazer uma animação para o saltar. Ok? E atirar. O atirar não fiz a animação, pois, porque eu ainda não mexi no código do atirar. Ok? Portanto, temos que ir fazer o código do atirar, fazer com que ele faça também faça a animação, não é? Porque ele não está a fazer essa animação. Se calhar, nós aqui temos duas hipóteses, eu vou-vos mostrar as duas. Portanto, lembram-se que nós tínhamos feito este código para atirar. No entanto, este código não é derivado da personagem, não é? Então, o que é que nós podemos fazer? Nós sabemos que ele atira quando usa este atacar. Então, nós podemos fazer isto dentro do próprio código da personagem. Deixem-me pensar se é uma boa ideia ou uma péssima ideia. Eu acho que não vai ser uma boa ideia, porque quando for aqui a personagem, nós precisamos que o atacar funcione bem. Esqueçam essa ideia, então vamos fazer aqui dentro do atirar. Portanto, aqui dentro do atirar, para nós podermos manipular a personagem, nós precisamos aqui de uma referência para a personagem. Portanto, personagem, eu vou pôr com underscore porque vai ser uma variável personagem. Portanto, isto vai ser uma referência para a nossa personagem. Portanto, personagem. E reparem que eu estou a fazer uma referência para a classe, não é new, é getComponent, apesar de que aqui não, pode ser porque nós temos a derivada do monoBehavior. Eu estava a pensar alto, porque ela, como é derivada do monoBehavior, nós podemos fazer o getComponent. Se não fosse, não podíamos. Pronto, mas como eu estava a dizer, eu estou a fazer a partir da classe base, não estou a fazer nem para o NPC nem para o player. O que quer dizer que este código, no caso ele estar no NPC, ele também ia funcionar. Ok? Mas basicamente, se eu carregar na tecla de atacar e for o tempo de atacar, então vou mudar na minha personagem o atacar para verdadeiro. Pronto, deixem ver agora se já funciona. Portanto, era a única animação que ainda não estava a funcionar, era do atacar, que é o atirar a pedra, no nosso caso. Pronto, ele agora já faz a animação com o bracito e só faz a animação quando a pedra é atirada. Se vocês quiserem, agora até podem alinhar o ponto de atirar com a posição da mão. Portanto, um bocadinho mais para a direita, como o ponto de atirar está no meio. Nós agora até podemos colocar o ponto de atirar um bocadinho mais para a direita para dar uma maior sensação de que ele está a atirar a mesma pedra, mesmo sabendo nós que ele não está a atirar a pedra, que a pedra está a aparecer ali à frente. Portanto, podemos ir puxando aqui um bocadinho mais para a direita. E assim, quando nós clicamos, a pedra vai sair também um bocadinho mais para a direita. Pronto, acho que não está muito mal. Vamos fazer agora as animações do monstrinho. Eu vou gravar isto, porque ainda não gravei nada. Portanto, para fazermos as animações do monstro, eu acho que o nosso código já está pronto. Portanto, a princípio, se eu não me esqueci de nada, não precisamos mexer no código. Não se esqueçam que já agora, como o player é um prefab, vocês podem fazer aqui o apply all. Isto vai facilitar a vossa vida quando criarem outro nível. Se quiserem usar o prefab do player, é só arrastar. Vamos então ao nosso NPC, ao monstro. E agora no monstro, o que é que nos falta fazer? Falta-nos o animator. Vamos clicar com o botão direito aqui na pasta das animações. Vamos criar um animator controller. Eu vou-lhe chamar NPC azul.
Atenção que no caso das personagens, eu acho que estas aqui têm todas o mesmo tamanho. Portanto, este animator que nós criámos em princípio deve funcionar nas outras todas. No caso destas personagens do monstro, como há uns maiores, outros mais pequenos, elas não partilham a mesma dimensão. Portanto, as animações serão sempre diferentes. Ok? Portanto, cuidado com esse pormenor. Portanto, eu agora vou selecionar aqui o NPC e vou arrastar o Animator Controller para cá. E agora vou procurar aqui o meu NPC aqui na pasta das artes, modelos 3D, não é os Blocky Characters, é o Monsters, e este rapaz é o Blue Demon, se não me engano. Cá está ele. Portanto, vou já pôr os loops. Este tem jump. Não vamos precisar dele, mas este tem jump. Muito bem, vamos aqui às animações. Vou começar pelo loop do Idle, Loop Time, e agora vai ser o Walk, Loop Time, vai ser o Run, Loop Time, e acho que são os únicos que nós precisamos a fazer loop. Então vou começar mais uma vez pelo Idle, arrastar para cá, vou criar aqui o parâmetro que vai ser um float para o movimento. E agora vou criar a Blend Tree. Botão direito, Create New Blend Tree. Vou-lhe mudar o nome para movimento. Vou clicar 2 vezes. E agora seleciono a Blend Tree. Eu não preciso que o monstro ande para trás, portanto só vou precisar de 3 animações, ao contrário do player que tem 4. Vou adicionar aqui 3. Vou adicionar o Idle na primeira caixinha. Vou adicionar o Walk e o Run. Pronto, vou desativar aqui o Automated Threshold e vou pôr 0, 1 e 2. Pronto, e tenho aqui, clicando aqui no Play, podemos testar aqui quando ele está em idle, quando ele começa a andar e quando ele corre. Pronto, acho que não está muito mal. Agora vou voltar ao Base Layer, portanto clicando ali, e vou fazer 2 animações. Uma que vai ser a morte, o Death. Portanto, e para isso vou precisar de um bool que vai ter o nome de morto, tudo em minúsculas. Faça a transição, botão direito, Make Transition, seleciona a setinha, condição é o morto ser verdadeiro. E agora o outro, que vai ser o atacar. O que é que ele tem aqui? Ele tem aqui um jump, tem um punch, tem weapon. O weapon deve ser usar aquela... Oh, exatamente, usar ali aquele taco de beisebol. Então vou criar um trigger. Atacar. Ok. E agora Make Transition. Selecionar a setinha. E agora escolher aqui o meu trigger atacar. E a seta para trás. Pronto, e acho que o animator dele também está feito. Portanto, recapitulando, uma Blend Tree com as ações Idle, Walk, Run, que devem estar todas a fazer o Loop Time. Vocês podem confirmar selecionando ali se elas estão todas a fazer o Loop. E o Threshold, que é 0, 1 e 2. Não tem a andar para trás. No Base Layer, e confirmar que o parâmetro é movimento, ok? Porque se nós não definimos um parâmetro, ele assume, se não me engano, um parâmetro chamado Speed ou qualquer coisa assim do género. Depois temos a animação de morrer, que depende do bool morto, de ser verdadeiro. Não tem setinha para trás, portanto não faz transição de volta. E o atacar com a arma dele, a transição é o trigger, atacar, e depois tem a setinha para trás. Vamos gravar e vamos testar a ver se já funciona tudo. Fica só a criança por acabar, mas olha, já está a fazer a animação. Eu vou ver se ele me ataca quando eu passo aqui à frente dele. Aí vem ele a correr e agora pumba de casca. Ele continua a fazer o movimento aqui. E se calhar isso é que temos que o fazer parar. Portanto, porque ele atacou uma vez, vamos ver aqui o código dele. Eu acho que é quando ele está à espera do tempo para tornar a atacar. Deixem-me aqui selecionar. Portanto, deixem-me ver aqui. O estado é atacar. Nós pomos o movimento em 2 logo aqui. E se ele não tiver à distância de atacar, nós definimos aqui a distância para o player. Eu vou tirar daqui esta linha e vou pô-la ali. Deixem-me cortar daqui e vai para ali. Ok?
Porquê? Porque se ele estiver dentro da distância, nós queremos que ele pare de atacar. Então esta linha do movimento igual a 0, eu vou pô-la aqui dentro, que é quando ele está à distância de atacar, portanto já não está a movimentar. Eu acho que já tinha isto assim há bocadinho, estava bem. Portanto ele está à distância de atacar, mas ainda não tem o tempo, ainda está à espera de ter o tempo para atacar. Mas ele está parado. Portanto, tirei dali o movimento igual a 2 por dentro do else. Se calhar este até podia lá continuar em cima, mas acho que não vai fazer nenhuma diferença. E este que estava dentro deste segundo if voltou para ali, onde já esteve. Vamos então testar outra vez. Pronto, a personagem nós vamos a deixar, o kid vamos a deixar para outra sessão, porque este vídeo também já vai muito longo. Pronto, ele está a fazer a animação do andar. Eu agora vou pôr aqui à frente, ele está a correr e agora casca-me. E estão a ver, agora ele está parado, à espera do tempo outra vez para atacar. Agora já teve o tempo. Agora se eu começar a fugir, ele volta a fazer a animação de andar. Até que depois para me bater outra vez. Pronto, eu devo estar a perder vida. Já só tenho 10. Deixa-me ver o que é que acontece quando fica a 0 para ver se já faz a animação de morrer. Ainda não faz. Já devia ter feito a animação de morrer. Vamos tentar perceber porque é que ainda não faz a animação de morrer. Portanto, no player, aqui, deixem-me ver aqui o vida, como é que está o vida. Porque ele não fez a animação do morrer. Portanto, o vida não manipula o estado, porreiro, era isso mesmo que eu queria, ainda bem. Aqui no player, eu acho que nós tínhamos aqui uma linha que manipulava o estado e que eu já tinha desconfiado que ela ia nos dar problemas. Deixem-me ver aqui onde é que ela anda. Aliás, no player não. Pois não. Nós não temos nada onde muda o estado para 0. Ou tínhamos aqui no personagem. Só que aparentemente, se estado está morto, vai-se embora. Se tem vida e está morto, muda o estado para morto e faz o bolo do morto. Ok, eu acho que isto devia estar a funcionar. Eu vou pôr aqui um debug log anima morto para ver se nós vimos isto na consola. Ok. E depois também tenho que testar se o NPC também me faz a animação de morrer. Porque acho que no NPC é que havia uma linha de código que estava-me a criar uma dúvida. Para testar isto eu até devia se calhar diminuir aqui o valor da vida, mas pronto, já está. Vamos nos pôr aqui à frente e vamos esperar que ele nos bata. Mais umas vezes. Ok, 30. A consola ainda não disse nada. 20. A próxima vez devo morrer. Morreu, mas não ativou o estado, o trigger. Portanto, o que devia ativar o trigger, o bull, era aqui. Isto. Só que na console não está a aparecer, quer dizer que ele não está a entrar dentro deste if. Se o estado é morto, return. Mas ele não está a fazer isto porque ele continua a fazer o idle. Apesar de que o idle está a fazer em loop. Eu já parei, já. Portanto, ele não está a entrar aqui. Se o animator for diferente de null, ele devia entrar aqui. Estado. O isDead é aquela propriedade que está ali. Vamos voltar aqui só para eu fazer mais aqui um teste. Vamos pôr aqui à frente dele. 40. Testar jogos é sempre um bocadinho complicado, porque apesar de ser possível fazer um debug, pôr em pausa, é sempre um bocado mais complicado, porque depois se nós pomos um breakpoint, vai estar a entrar no breakpoint em todas as frames e é uma sec. Fazemos o contínuo. Pronto, a vida já está a 0. Ele não me deixa andar, mas não me deixa atirar. Isso é um bug que depois temos que resolver. Pronto, mas mesmo assim ele não está a fazer a animação
do morrer. Portanto, aqui no movimento, se está dead faz return, quer dizer que ele já não faz mais nada disto. Pois não faz mais nada disto, não chama o base update. Logo não chama o base update, não vai fazer isto. Ok, já percebi onde é que está o problema. Portanto, o problema é que ele não está a chamar a animação porque nós fazemos o return lá em cima. Ok, como é que qual é a melhor maneira de nós resolvermos isto sem estragarmos nada? Portanto, teoricamente aquele update não volta a ser chamado em mais lado nenhum. É verdade. Ok. Então se calhar vou fazer outra coisa, que é cortar isto daqui e pôr aqui a fazer o update logo no início. Ok. Vamos gravar antes do return. Portanto, assim ele deve fazer a animação. Eu vou pôr o player já só com 20 de vida aqui para começar. Pronto, vamos aqui. Eu acho que não se perdeu nada, ele continua a fazer as animações. Levamos uma martelada. Levamos a segunda martelada e morremos. Pronto, e agora já estamos mortos, mas já estamos a atirar. Isso é um problema que temos que resolver aqui no script de atirar. Portanto, aqui no script de atirar temos aqui pôr um if. Se a personagem is dead, aqui não há o is dead, mas há o estado NPCs morto. Então return. Pronto, assim ele já não deve atirar a pedra quando está morto. Falta-me agora testar se o NPC também faz a animação de morrer. Vamos agora testar isso. Já agora, se calhar, para testar isso, podia diminuir aqui a quantidade de vida que temos no NPC, que é de 100, mas nunca mais acabava. Vou pôr aqui 30 e agora vou atirar-lhe umas pedritas para ver se ele perde vida. 20, 10, falhei. Ok, está difícil. 0, is dead. Ok, ele parou, mas não faz a animação, também deve ter o mesmo bug. Então, vamos ver. Portanto, aqui no NPC, onde é que está o que está aqui? Vamos aqui ao nosso NPC. Portanto, eu acho que o problema aqui era este. Eu vou tirar daqui este. Ok. Porque à partida, o que vai mudar o estado para morto, isto aqui não é um bug nosso, é a classe personagem. Okay? A classe personagem precisa, para fazer a animação da maneira como está o nosso código, ela precisa de ser ela a manipular o estado morto. Vou pôr 20 outra vez aqui no NPC para ser mais fácil matarmos o rapaz. Está com 20 de vida. Está com 10. Precisa levar mais uma pedrada. Está com 0. E ainda não faz a animação. Este erro aqui não é código nosso. Isto é código lá do nosso amigo. Deixem-me voltar aqui ao código para ver se eu gravei. Gravei, sim senhora. Portanto, vamos aqui ver. Se o agente é igual a nulo, não interessa. Se vida, estado morto, e faz o return. E mais uma vez tenho aqui o base update a seguir a isto. Ok. Muito bem. Tenho que tirar daqui e vou pôr aqui. Eu tinha a ideia que havia aqui um bug e afinal até era o mesmo bug. Portanto, no NPC eu vou começar já só com 20 para testar, para ser mais rápido de testar. Ainda falta fazer uma linha de código, se calhar ainda vou fazer lá agora, apesar do vídeo. Não, faço na próxima sessão para não ficar aqui perdida neste vídeo, no final do vídeo.
Ok, anima morto e ele caiu. Pronto, ainda demorou um bocadinho a cair. Se calhar vamos aqui ao Animator Controller do NPC e desapareceu tudo. Voltámos a ter este bug no Unity. Infelizmente, estão a ver aqui o Animator Controller, está tudo vazio. De vez em quando isto acontecia e agora voltou a acontecer. E reparem que eu já atualizei para a versão 6.3. Pronto, eu só ia tirar o As Exit Time, mas tiro para a próxima. Pronto, este vídeo fica por aqui. Portanto, falta-nos animar a criança, mas a criança vamos animá-la se calhar quando fizermos a sessão de carregar cenas, porque basicamente nós vamos ter que fazer um script que vai contabilizar quantas crianças há para salvar e depois quando tiverem todas salvas é que mudamos de nível. Pronto, ficamos por aqui, já foi um vídeo muito grande, já passamos da hora. Espero ver-vos cá na próxima.